Oi, pessoas. O tema de hoje foi pedido por uma mãe que também tem uma filha AI. AI é a sigla que é utilizada para a hepatite autoimune, certo? É uma amiga minha que nós nos conhecemos no período de tratamento da Yasmin e da filha dela. E eu vinha protelando, né, um pouco sobre fazer esse vídeo, sobre falar a respeito. Só que agora no Instagram hepatite autoimune underline, ela falou, o primeiro texto de 2021 foi falando sobre a dificuldade em falar sobre a AI. E Yasmin, ela já está perto de fazer um mês, né, que ela desencarnou. O seu desenlace da matéria foi no dia 15 de dezembro. E ela optou por não falar a respeito para evitar preconceitos, para evitar problemas e porque ela queria ser vista como uma pessoa normal e capaz, como ela era, como ela foi, e todo mundo viu isso, até pelas suas conquistas dentro do esporte. Mas o preconceito existe por quê? Porque a palavra hepatite, ela já causa um medo devido às hepatites virais, as que são transmissíveis. Então, dificilmente alguém vai entender que a hepatite autoimune é apenas o seu próprio organismo não reconhecendo as células hepáticas e atacando o seu fígado. E de forma nenhuma isso é nem hereditário, nem muito menos transmissível. É muito interessante quando você é mãe de uma criança rara, porque ao chegar em qualquer urgência, emergência, urgência, você praticamente dá uma aula para o médico que está atendendo lá, o clínico, porque assim é uma doença específica, então ele não tem bagagem para poder falar a respeito, certo? E isso acontece, é muito interessante. Ontem eu conversando com essa minha colega, e de algumas vezes dos médicos olharem para os exames e perguntarem: mas é dessa criança mesmo, é dessa menina mesmo, é dessa moça mesmo? Nossa, como é que você está andando? Porque as enzimas, as taxas, elas às vezes estão tão alteradas que dificilmente acredita-se que, olhando para os exames, a pessoa vai estar andando, né? Essa minha colega, a filha dela está com 16 anos, eu acho, e ela está sofrendo de depressão por morar numa cidade pequena, por ter o seu diagnóstico já desde os 10 anos, é transplantada, e as pessoas sabem do diagnóstico e as pessoas fazem muito tem muito preconceito com ela, bullying, e hoje ela está tendo que passar por tratamento psicológico. E é uma parte da doença rara que as pessoas nem pensam. É a preocupação com o andamento do seu organismo, o monitoramento, né, mensal, trimestral, bimestral, semestral da doença. É você ter que observar para o seu corpo como é que está o cocô, o xixi, como está, se está enjoando, se não está enjoando, para que isso já possa ser resolvido de uma forma rápida. E ainda assim, infelizmente, acontecem surpresas, podem acontecer surpresas, como a que ocorreu com Yasmin. E o preconceito, ele começa já das pessoas, porque as pessoas olham e dizem assim: nossa, mas essa pessoa não tem nada, ela está tão bem. Por que que você está levando ela a médico? Por que que isso? Ou então, assim, é falta de Deus. Leva na igreja, leva não sei aonde, faz uma oração, isso vai passar. Nós passamos por muitas coisas. Eu vou contar aqui um episódio que ocorreu com Yasmin, e que eu acho que Yasmin ela tinha uma percepção muito avançada para a sua idade. Tanto que aos 8 anos, no diagnóstico, ainda no hospital, ela pesquisou a respeito e leu sobre expectativa de vida, leu sobre dificuldades, leu sobre várias coisas.
E quando ela começou a terapia com o corticoide, ele realmente, eu já postei esses dias um vídeo, ele incha muito o rosto da pessoa. Tem algumas características de quem toma corticoide, ainda mais em dose muito alta. E aumenta o pelo no rosto, pelo corpo. E juntamente com a azatioprina pode ter a alopécia, que é a queda de cabelo. Então, nos primeiros meses, no primeiro mês, sei lá, ela não queria se olhar no espelho, ela não queria sair de casa, ela não se ajeitava. Antes ela era bem vaidosa, ela acordava de pijama e ficava de pijama o dia todo, já que não podia sair de casa mesmo, porque a imunidade estava muito baixa. E a forma com a qual Yasmin encarou os problemas, para mim, é uma forma assim de pensar, nossa, às vezes a gente quer esmorecer por uma besteira. Eu tinha saído, tinha ido ao mercado e quando eu cheguei em casa, a minha filha mais velha, Mayra, estava em prantos. Acho que ela tinha uns 9 anos, estava em prantos. E Yasmin, com 8 anos, ela tinha simplesmente se transformado. Ela tinha tomado banho, ajeitado o cabelo, se maquiado, se organizado, se ajeitado toda. E eu olhei assim, ela de batom, eu fiz, nossa, o que está acontecendo? Porque até os espelhos a gente tinha que cobrir para ela não se ver. Aí ela, nada, não aconteceu nada. Aí a minha filha falou que uma garota chamada Larissa, na época tinha 14 anos, passou lá em casa, olhou para Yasmin e fez assim, olha só, olha o sapo. E é um sapo boi cabeludo, alguma coisa assim. Uma garota de 14 anos fez isso com minha filha, certo? Só que no lugar de Yasmin esmorecer, não, ela pegou aquilo ali, ela pegou aquelas pedras, transformou numa fortaleza e dali ela passou a não ter mais vergonha de sair de casa, de se arrumar, de se cuidar e de assumir. Tenho hepatite autoimune, assumir para a gente, né? Assumir para as pessoas. Então, assim, o nível de maldade das pessoas é muito grande. Por isso que, além de ser uma doença rara, devido carregar o nome hepatite, as pessoas também evitam falar a respeito do seu diagnóstico, porque não sabe como vai ser encarado pela sociedade. Como eu disse, essa garota que eu conheço, ela está com depressão, ela está tomando medicação, e tudo isso por quê? Por causa de uma sociedade que não quer e não gosta de se informar. Certa feita, um médico do posto de saúde me acusou de estar envenenando a minha filha pela dose de corticoide que ela tomava. E eu fui conversar com a médica dela e a médica falou, olha, pode pedir para ele vir aqui, passe meu contato, passe tudo, porque eu converso com ele. Se ele tiver uma solução menos agressiva, eu sou humilde o suficiente para todos os anos que eu estudei, colocar de lado e entendê-lo. Então, esse é o grande problema da AI, o preconceito em relação ao nome hepatite. Só que a hepatite autoimune é o sistema imunológico se auto-atacando, não reconhece suas células hepáticas. E esse é o grande problema da doença, porque é uma luta sem fim, é uma luta onde o próprio corpo se ataca internamente. E isso ocorre e as consequências são muito grandes. E por isso muitas pessoas evitam falar sobre, assim como Yasmin evitou falar sobre. Vocês hoje estão sabendo o que ela passou, porque na realidade, ela só deixava postar seus dias de glória, os de luta não. Pode ver que nas redes sociais dela também só tem as questões de suas glórias em relação ao esporte, que foi para onde ela focou e para onde ela disse que ela iria olhar, porque ela sempre me dizia, se eu parar, eu sei o que acontece. Se eu não parar, eu quero ver até onde eu chego. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar sobre a hepatite autoimune. É uma doença silenciosa, de difícil diagnóstico,
mas que, se detectada logo, tem um tratamento, sim. Esse tratamento ele é agressivo, ele pode ser invasivo, mas ele é possível de ser administrado e ser vivido normalmente. E Yasmin, ela foi um exemplo de vida com uma doença rara, uma doença que desgasta muito o corpo e a mente, mas que ela soube viver muito bem com isso, ok?